Salmo 126. Talvez você já ouviu esta mensagem em algum momento. É uma palavra que, na maioria das vezes, você pode ter ouvido ela num culto, por exemplo, de prosperidade. E vale, pastor? Claro, vale. Só que hoje eu quero trazer essa palavra no entendimento mais pessoal e espiritual. Salmo 126, o versículo é o versículo de número 4 em diante. Eu vou ler na tradução da Nova Versão, na linguagem de hoje, mas pode deixar essa mesma tradução, viu, Adão? Pode deixar essa mesma aí. No versículo 4 diz assim, ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Então Davi, ele está neste salmo, ele está dizendo ao Senhor, fazendo um pedido a Deus, que tenhamos outra vez prosperidade, só que nesse sentido, como eu falei para você, não é prosperidade financeira, não é prosperidade, até na verdade falar prosperidade financeira acaba sendo até sem cabimento, porque prosperar, a palavra prosperar, ela significa dar certo. Então Davi, ele literalmente está pedindo ao Senhor que dê certo de novo, que funcione de novo, que aconteça de novo. E quando nós tivemos uma experiência, por mais simples ou por menor que ela venha ter sido em aspecto ou nível espiritual, no sentido de comunhão com Deus, intimidade com Deus, e se talvez perdemos isso por alguma razão, por algum motivo, então nós conseguimos entender o motivo da oração do Davi, e ele pedindo ao Senhor, faze com que prosperemos de novo, faze com que dê certo de novo. A gente percebe na igreja, no modo geral, que se você for falar de experiências com Deus, todo mundo já teve. Todo mundo já viveu um momento de experiência com Deus e talvez até por isso estejam na igreja. Um dia eu falei, se Deus não fizer mais nada na minha vida, eu não vou deixar de pregar o evangelho. E por quê, pastor? Por causa daquilo que ele já fez. Por causa daquilo que ele já fez. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que viver, ou vamos vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. E sendo assim, então, nós precisamos experimentar esta glória que se renova. Nós precisamos provar desta vitória que se renova. E muitas das vezes nós deixamos de experimentá-las. E por que, pastor, deixamos de experimentá-la? No nosso caminho, no nosso percurso, alguma coisa talvez nos fez enxergar algo aparentemente melhor. Algo aparentemente melhor, que fez com que perdêssemos o interesse no evangelho, na oração e na comunhão com Deus. E ainda que a gente pareça querer, a gente não consegue, há pessoas, a gente não, mas há pessoas que elas não conseguem ter o interesse que tinha. Elas não conseguem dar o valor que tinha. Elas não conseguem mais orar como oraram um dia. Não conseguem ser mais como foram. E infelizmente, muitos que já não conseguem mais ser como eram,
não consegue mais dar o valor que dava, não consegue mais agir como agiam, então simplesmente continuam tratando com desprezo o caminho que leva à salvação. Não resolve mais nada mesmo? Não, é igual? Não, para mim não é mais igual, para mim não é mais do mesmo jeito, para mim não é mais da mesma forma, para mim não é mais da mesma maneira. Só que sem perceber, a gente ou essas pessoas, elas acabam que deixando ou desprezando a importância de semear. Porém, aí o Davi, ele fala, o Salmo, ele fala assim, no versículo de número 5: aquele que semeia chorando, façam a colheita com alegria. Ali na tradução, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Ali fica até uma coisa, nessa tradução, ela fica uma coisa assim, dentro da lei da semeadura, fica muito, dá infelizmente a condição da pessoa acreditar que se ela está na igreja, ela está semeando. E aqui a palavra de Deus, ela fala assim, que os que semeiam com lágrimas. O que fica diferente ali, pastor? Façam a colheita com alegria. Então a tradução, ela mudando um pouco, dá para a gente ter uma compreensão maior dessa palavra. Porque muitos acabam que não querendo plantar, porque plantar para colher vai gerar nele lágrimas. Está dando para entender, sim ou não? Eu não vou mais ser aquela pessoa, talvez, que quando eu plantava com alegria, eu vou dar só exemplo para você, na época, pelo menos no meu tempo de grupo de jovem, por exemplo, meu irmão, não tinha tempo feio de ir para a igreja ou fazer alguma coisa tal. E porém nesse tempo eu vi muitos jovens, e nesse período que, rapaz do céu, parecia que, não, aquele ali vai dar um pastor, aquela ali vai ser uma pregadora, aquele ali vai ser um obreiro, aquela ali, pela disposição que as pessoas até então tinham, meu Deus do céu, pela dedicação que as pessoas tinham, meu Deus do céu. E de repente parece que, como do nada, perderam aquele pique, perderam aquele ânimo. E o que é interessante, se você chegasse e perguntasse para algum deles, mas o que aconteceu? Não sei. Não sei. E alguns, o motivo que eles tinham era, rapaz, tudo que a gente faz parece que não dá certo, parece que não funciona, parece que isso, parece que aquilo. Ou seja, pessoas que estavam semeando com lágrimas. Pessoas que estavam semeando com lágrimas. Há coisas que a gente vai fazer para Deus e nós vamos fazer com uma alegria muito grande. Tem coisas que vamos semear e vamos semear com alegria. Agora entenda isso daqui. Preste atenção. Quando estamos semeando, pega uma semente. Você está plantando feijão. O que você está fazendo quando você está semeando? Bom dia. Quando a gente semeia, nós estamos fazendo o quê? Plantando. Ótimo, nós vamos chegar lá. E para você plantar, você precisa fazer o que com a semente? Fala alto, gente. Solta a voz, criatura. Tá. Você precisa semear. E semeando, você está fazendo o que com a semente? Plantando. Plantando, você está fazendo o que com a semente?
Hã? Colocando ela na terra. Colocando ela na terra, você tem que fazer o que com essa semente? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Aleluia! Você está cobrindo ela de terra. Ainda não é a resposta, mas já melhorou. Você está enterrando. Está cobrindo ela de terra. Irmão, você plantou, você não tem que cobrir esse negócio não? Você não tem que jogar alguma coisa em cima dele não? Aleluia. Vejo que não foi carne nem sangue que te revelou, irmão. Nós estamos plantando, irmão, qual é a lógica? Nós estamos enterrando a semente, tem que enterrar. Porém, entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela fala aqui que aquele que semeia com lágrimas. Aí dá um entendimento para nós muito grande. Que vai ter coisas que eu preciso sepultar ou enterrar. Porque elas não são boas. Tem coisas que eu tenho que enterrar. Por exemplo, a palavra de Deus, ela diz que o passado, o nosso passado, o Senhor fez o que com ele? Lançou no mar do esquecimento. Então ele pegou o nosso passado e jogou fora. Em outras palavras, ele pegou o nosso passado e enterrou. Para quê, pastor? Para que ele mesmo, como Deus, venha colher de nós coisas diferentes. E aí ele traz o mesmo entendimento para nós. Há coisas que eu vou jogar fora tranquilo. Já não era mesmo a minha índole, já não era mesmo o meu costume, já não era mesmo a minha prática, tranquilo. Mas tem coisas que para mim enterrar, eu vou enterrar chorando. Mas eu tenho que enterrar. Tem coisas que para mim sepultar, eu vou sepultar com uma certa dor. Porque de repente é uma coisa que eu gosto, mas eu não devo ter mais aquilo ali. É uma coisa que para a minha carne, para os meus prazeres são boas, mas eu não devo mais ter aquilo ali. Pastor, mas se eu estou plantando o pecado, se eu estou plantando o pecado, eu não vou colher o pecado? Não é quem planta colhe? Aí é que eu falo para você do entendimento desta palavra aqui. Aquilo que eu estou abrindo mão, que é ruim, ainda que pareça bom, entenda bem, mas eu estou abrindo mão, eu estou enterrando, não vou colher aquela semente que eu estou plantando. Isso daqui dá para nós entendermos o seguinte: não é a lei natural da semeadura, como eu dei o exemplo para você nesse entendimento da palavra. Não é aqui a lei natural da semeadura. O que semeia com lágrimas, em outras palavras, está dizendo o que abre mão. O que abre mão de alguma coisa com lágrimas, ele vai colher outras com alegria. É isso que a gente precisa entender. Então, o que eu vou colher, pastor? Eu não vou colher do que eu estou plantando. Eu não estou plantando esperando que aquilo produza. Eu não estou plantando esperando que aquilo produza. Eu estou jogando, enterrando, estou sepultando aquela semente de iniquidade, de pecado, de desobediência, de desrespeito. Eu estou colocando ela na terra num aspecto de plantação. Não estou colocando ali, mas eu estou sepultando aquilo. Eu vou colher da semente que eu plantei? Não, eu vou colher da atitude que eu tomei. Vocês estão entendendo? Eu não vou colher da semente nesse sentido que eu estou plantando. Eu não vou colher da semente que eu estou abrindo mão. Estou enterrando porque eu estou sepultando. Eu vou colher da atitude.
A partir daquela atitude que ainda, e o Senhor sabe que foi com lágrimas que eu fiz aquilo. No versículo de número 6 diz assim, ó: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços o feixe do quê? Da colheita. E aí eu insisto, a pessoa saiu para plantar, e o exemplo desta palavra aqui, pastor, só está mudando a Bíblia? Não. Nem tudo que eu estou semeando no aspecto de sepultar, porque você enterra a semente, entenda isso que eu estou falando para você. E há determinadas coisas, o que produziu na tua vida, a tua carne, por exemplo. Não, pastor, porque eu sou um cara nervoso pra caramba mesmo, e comigo eu resolvo e eu faço. Vai ter que ter a atitude de sepultar isso. E é semelhante o sepultamento com a plantação. É semelhante. Só que quando eu levo a semente para tirar ela da minha vida, aquilo ali, para arrancar aquilo da minha vida, eu não vou voltar vazio. Eu vou voltar com uma colheita, mas uma colheita que foi dada pela minha atitude. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não é a semente que eu preciso jogar fora, nesse sentido. Não é a semente que eu preciso jogar fora nesse sentido. Volto a dizer, provavelmente você já ouviu muitas vezes essa palavra no aspecto de prosperidade. É, irmão, planta que você vai colher. É válido. Mas aquilo que eu preciso tirar, jogar fora, e não é simplesmente jogar fora, é enterrar. O salmista Davi, ele chega a dizer: eu persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ver consumido, de tal maneira que não puderam mais se levantar, de tal forma que não puderam mais ficar de pé. Entenda, há determinados tipos de iniquidade que você joga fora. Já usou, e aí você joga fora. Mas parece que aquele lixo não se desfaz. E alguns de vez em quando vai lá no lixo, pega aquela iniquidade, dá uma batida na poeira e usa de novo. Mas sepultar aquilo ali é considerar literalmente que aquilo está morto. Sepultar aquilo ali é considerar literalmente que aquilo está morto. Está morto, está enterrado, está aniquilado, está acabado. Porém, eu volto a dizer, nem tudo que a pessoa ela tem que sepultar e enterrar, ela está literalmente disposta a fazer isso. Talvez não vou nem usar a palavra disposta, mas uma questão de vontade. Você vai semear isso aqui? Você vai jogar isso aqui? Você vai sepultar? Olha, a realidade é que vontade eu não estou não, mas eu vou abrir mão disso aqui. Eu vou deixar isso aqui de lado. Eu vou largar isso aqui. Eu vou abandonar isso aqui. Você vai largar esse vício? Realidade que vontade eu não estou não. Mas eu vou tomar uma atitude com relação a isso aqui. Ou seja, o que a pessoa está fazendo? Ela está semeando com lágrimas. Ela está semeando com lágrimas. Volto no ponto da vida financeira. Se você dá uma oferta chorando, você vai colher com alegria. Tá bom, é válido.
Mas há muito em nós que a gente precisa enterrar. Há muito na natureza humana que precisa ser enterrado. Tem o louvor do Sérgio Lopes, que o nome do louvor é exatamente esse: natureza humana. E no refrão do louvor ele fala: eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem. Se não me engano, é viver e cantar só para ele. Então nós temos uma batalha todos os dias, e todos os dias nós vamos semear alguma coisa, nós vamos ter que arrancar alguma coisa, nós vamos ter que tirar alguma coisa. Nós vamos ter que semear, e não voltando, e não no aspecto de colher da semente, mas colher da atitude. Não no aspecto de colher daquilo que a gente está plantando como semente, mas da atitude. Daquele comportamento que tivemos diante de algo que, se fosse, entenda uma coisa que eu vou te falar. Tem pessoas, por exemplo, que alguns vão falar assim: não, mas tem homem que é sem vergonha, para não usar outra expressão que é um pouco mais pesada. Tem homem que é sem vergonha. Bom, se ele semeia a ser vergonhice, ele semeia a ser vergonhice com o objetivo de colher, sim ou não? Mas quando ele, entendendo o propósito de Deus para a vida dele, e ele então propõe no coração: não, eu vou semear, mas no aspecto de sepultar, enterrar, para não colher mais disso aqui. Então, naquela atitude que ele toma, se sepultar, ele começa então uma mudança de comportamento. Agora, ainda que alguém possa olhá-lo como sem vergonha, a atitude dele já não é mais como aquela. Às vezes, entenda bem, pode ser que alguém, por saber que ele é, ou era, um sem vergonha, mas continue enxergando ele daquele jeito, não vai ter nem necessidade dele colher mais aquilo vai vir como fruto mesmo da sem vergonhice dele. Deu para entender? Há determinadas coisas que virão, entendendo ainda que ele é um sem vergonha, vai vir como fruto da sem vergonhice. Há determinado, entenda uma coisa que eu vou te falar. A pessoa, ela era um ladrão, e ela então propôs no coração sepultar aquela atitude de tirar as coisas dos outros. Agora, então, é alguém que vai colher da honestidade, da retidão, de tudo direito. Só que algumas coisas, para que aquela velha criatura, que, como eu falei para você, tem coisa que você joga fora somente, joga no lixo, a ocasião surge, você vai lá, pega aquela condição do lixo, dá uma limpada e vai querer usar de novo. Não, tem uma oportunidade aí, deixa eu dar uma limpada aqui, deixa eu voltar a ser o ladrão que eu era, deixa eu voltar a ser o sem vergonha que eu era, deixa eu voltar a ser o mentiroso que eu era, deixa eu voltar a ser o aproveitador que eu era, ou vice-versa, seja lá o que for. Mas a partir do momento que você enterra determinadas coisas, pode vir algum tipo de ocasião para você: olha, não, isso eu enterrei, foi chorando que eu enterrei. Isso acabou na minha vida e foi chorando que eu sepultei. Há pessoas, entenda bem, que parece que ela se alimenta
da raiva que ela tem de alguém. É só ver a pessoa, parece um prato de feijoada, mas que a pessoa não come com prazer, mas ela come. Ela não come com satisfação, com contentamento do gosto da feijoada, mas ela come com o contentamento da raiva que ela tem da pessoa. Então ele não vou com a cara dele, não gosto dele, odeio ele. E toda vez que aquela pessoa vê a outra, ela se alimenta daquele ódio. E parece que faz bem para ele ter raiva da outra pessoa. Mas aí ele propõe, fala: não, eu vou enterrar esse ódio. Eu vou enterrar essa raiva. Vai ser fácil para ele enxergar aquela pessoa de maneira diferente da forma que ele enxergou tantas vezes pela raiva? Vai ser fácil? Não vai. Só que agora ele está mudando as atitudes. A realidade é que ele vai olhar aquela pessoa e, vendo aquela pessoa, ele vai ser provocado de alguma forma a enxergar aquela pessoa com a raiva, com o ódio que ele tinha. Só que ele vai olhar para aquilo que ele enterrou e falou: não, esse sentimento está enterrado, eu não vou ter. E pode ter certeza de uma coisa: ele vai voltar com alegria. Qual a primeira alegria? Virei amigo daquela pessoa. É essa a alegria? Não. A alegria dele vai ser: rapaz, eu vi aquela pessoa e graças a Deus, hoje eu não tive raiva dela. E talvez você vai ouvir essa pessoa dar um testemunho e falar: foi uma luta, hein? Foi uma luta, porque olha, a partir do momento que eu sepultei aquela raiva, que eu enterrei aquela raiva, várias vezes que eu vi aquela pessoa, eu fui tentado a sentir raiva. Eu fui provocado de alguma forma a sentir raiva. Às vezes alguma coisa que a pessoa falou já me reporta aquela raiva, mas a raiva que eu tinha está enterrada. Eu posso olhar para aquilo e falar: meu Deus do céu, ai, enterrei a raiva, não posso sentir, não vou sentir mais. Talvez eu vou voltar dizendo: olha, a pessoa até falou a mesma coisa que ela tinha falado quando eu fiquei com raiva dela, mas dessa vez foi a semente que brotou? Não. Mas dessa vez a raiva que eu semeei, ela cresceu com os frutos maior, que agora eu tenho ódio. Não, se você plantou a raiva esperando colher da raiva, é outra coisa. Mas se você entendeu esse propósito e semeou essa raiva, ainda que com lágrimas, você vai voltar, como a palavra de Deus ela fala aqui, ó: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear. Eu vou dar um exemplo dentro dessa palavra aqui. Alguém, você não pediu, mas alguém te dá uma semente e propõe a você plantar essa semente. Só que a semente não é boa. Por continuar insistindo na raiva, no ódio, na mágoa, no ressentimento, alguém tem que dar um motivo para você ter isso, sim ou não? Ou você acordou, olhei para o Giovanni, estou com raiva. É assim? Não.
Para você ter raiva, para você ter ódio, para você ter mágoa, para você ter qualquer sentimento com relação a alguém, alguém tem que te dar alguma coisa para você plantar. A desconfiança, alguém tem que dar a você uma semente para você plantar. E há alguns que pegam a semente e nem olha o que é, sabe que é ruim, mas ele pega a semente e planta, literalmente ele planta, ele não enterra, ele planta. E ele começa então a viver daquilo que foi semeado. Então ele começa a colher, porque ele plantou para colher. Ele plantou aquela raiva para aquela raiva dar fruto. Ele plantou aquela raiva para ela produzir, para ela gerar ódio, para ela gerar repugnância, para ela gerar qualquer tipo de coisa que gere contrariedade. E aí você vai pegar a pessoa que plantou e você vai falar: você precisa amar, você precisa isso. Eu não consigo. Eu não consigo. E por que você não consegue? Eu não consigo porque ele vai lembrar da semente que ele recebeu. Eu não consigo porque eu recebi uma semente e quando eu peguei aquela semente, eu plantei aquela semente, eu semeei. Mas você não enterrou? Eu não enterrei aquela semente para ela morrer e pronto, acabou. Eu enterrei e fiquei regando. E vai ver só o que ele falou para mim. Ixi, vai quebrar a cara, vou pegar, vou não sei o que, vou não sei o que lá. A pessoa vai semeando, vai regando aquela revolta. Está pensando que eu sou o quê? Vai ver só. Daqui a pouco começa a dar fruto. E cada vez que a pessoa olha aquela planta que nasceu daquela revolta, ela lembra da semente que ela plantou. Algumas pessoas têm uma árvore em casa, um pé de alguma coisa em casa. E aí de repente você chega lá na casa daquela pessoa, está cheio de fruto. Rapaz do céu, hein? Nossa, que goiaba gostosa desse pé. Aí a pessoa, ela conta a história do pé da goiaba para você. Rapaz, essa goiabeira aí, ixi rapaz, cheguei aqui um dia, estava aqui, joguei aí. Ele conta a história da semente para você daquela árvore. E quando não foi ele que plantou, alguém contou para ele aquela história. Essa árvore é desde o tempo do meu pai que plantou, minha mãe que gostava de não sei o que e plantou aí. Ele conta a história do processo que gerou aquela árvore para a gente estar comendo aquele fruto agora. E quanto tempo levou aquilo? Anos. E você vai ver que tem gente que faz a mesma coisa com uma mágoa, com um ressentimento, com ódio, com a mentira, com o pecado. Foi plantado há anos e a pessoa está colhendo daquilo até hoje. Eu vi um vídeo de se é verdade, eu não sei. Se é verdade, eu não sei. Mas um rapaz, ele está chegando do serviço, mochila nas costas, um senhor, já um homem, ele está chegando do serviço com a mochila nas costas, e aí a filha sai ao encontro dele. A filha sai ao encontro dele e ela chega assim: ô pai, o seu irmão. E aí ele fala:
Que meu irmão sabe que faz mais de 10 anos que eu não converso com ele, não vou com a cara daquele cara, e que não sei o que. Ela fala: pai, seu irmão morreu. Aí ele pega e fala assim: não, ele não, de jeito nenhum. Não, meu irmão não. Não, ele não morreu não, eu não pedi perdão para ele. Mas quanto tempo aquela semente foi plantada e aquela árvore da mágoa, do ódio entre os irmãos, volto a dizer, não sei se é verdade, mas se foi uma cena, a cena foi muito real e aquele camarada poderia fazer qualquer novela porque foi um ator muito bom. E às vezes a gente perde esse tempo com sementes que nos deram para plantar, e o pior de tudo, ainda plantamos numa terra chamada coração, que é uma terra fértil pra caramba, irmão. O que plantar nasce. A Bíblia fala que a alegria do coração formoseia o rosto. Olha que coisa. E às vezes a pessoa joga ali uma semente e deixa aquela semente germinar, 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 germinar. Produziu. Alguns podam para dar mais fruto. Aquela árvore da raiva, do ódio, da mágoa, do ressentimento, seja lá o que for. Se de repente é o teu caso e você tem uma árvore dessa na sua vida, você pode propor agir na fé de Jesus Cristo e dizer: nunca mais eu vou comer fruto de você. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira e ele diz: nunca mais comerão, ninguém mais vai comer fruto de ti. A palavra de Deus diz que aquela figueira se secou desde a raiz. Às vezes eu não sei o que está dando errado, por que está dando errado, por que não está funcionando, por que não está dando certo, por que eu vou, não vou, por que vai e não acontece, por que isso, por que aquilo. Eu falei nessa semana, às vezes a pessoa não enfrenta nenhum problema de possessão demoníaca. Às vezes o problema que a pessoa está enfrentando não é nenhum problema de opressão. Ela está enfrentando um problema chamado oposição. Não, mas eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero conseguir, eu quero conquistar. Mas você tem o que é meu, e sendo que você tem o que é meu, sustento o que é meu, alimento o que é meu, e eu não gosto que ninguém que tem o que é meu ande na vida. Às vezes a pessoa ela não entende ou não compreende por que isso, por que aquilo. Arruma a casa, filho. Coloca a tua casa em ordem. Amaldiçoa as plantações que deram para você de semente, para você plantar, de mágoa, de ódio, de raiva. E a tua atitude de semear, no sentido não de semear para produzir, mas de enterrar para não comer mais fruto daquilo, vai te dar condições de comer fruto de uma outra semente. Você enterrou a raiva? Enterrei. Não plantou a raiva? Não plantei, eu enterrei a raiva. Pode ter certeza que o Senhor vai dar uma semente de amor na tua mão. E essa semente vai produzir. Você sepultou a tristeza, pastor, eu não plantei a tristeza, eu enterrei a tristeza. Deus vai te dar uma semente de alegria e você vai colher dela. Você enterrou o medo, Deus vai te dar uma semente de coragem, um fruto, melhor dizendo, de coragem. E eu volto a dizer, não é pela semente, mas pela atitude.
pela atitude, atitudes que nós vamos precisar tomar, chorando, porque não é fácil. Só que não vai justificar você olhar para alguém, ou para mim como pastor, e dizer: você não está na minha pele. Não estou mesmo, graças a Deus que eu não estou. Nem queria estar. Mas se eu tivesse na tua pele, eu escolheria plantar chorando. Ainda bem que eu não estou. Mas se eu tivesse, eu iria escolher plantar chorando. Mas plantar num desejo de não colher mais daquilo, enterrar aquela semente. Olha, essa semente do ódio, da mágoa, essa semente da tristeza, essa semente da opressão, da depressão, eu estou enterrando ela aqui no nome de Jesus. Eu estou sepultando ela no nome de Jesus. A partir do momento que você toma a atitude de não viver mais regando aquilo, esperando que aquilo cresça, ou não viver mais dos frutos daquilo, se amaldiçoou literalmente aquilo que não presta na sua vida. Eu estou amaldiçoando esse vício, eu estou amaldiçoando essa idolatria, eu estou amaldiçoando esta mágoa, eu estou amaldiçoando esse ressentimento. Não vai mais dar fruto, não vai produzir mais. E aí sim você terá na tua mão um fruto diferente. Não é nem uma semente, um fruto. Que daquele fruto que vier na tua mão, aí você pode plantar dele agora. Aquele fruto que vier na tua mão, você pode fazer até mesmo aquela pessoa que te deu um fruto ruim, uma semente ruim, melhor dizendo, você pode fazer daquela pessoa alvo daquilo que você está oferecendo para ela agora. Ah, não. Tudo bem. Alguns podem dizer: tudo bem eu perdoar. Ah, mas não me peça para andar junto, não. Tudo bem eu perdoar, mas não me peça. Não, agora quem vai receber semente agora é essa pessoa. Talvez o momento que você teve de contato fez com que você tivesse o contato de uma forma ou numa condição que você estava vulnerável. E por isso você pegou aquela semente e plantou. Mas agora não. A hora que de repente aquela pessoa vier com semente de novo para você, fala: não, aquela que você deu já está enterrada, não cresce mais, eu não quero essa. A propósito, eu não estou vazio, eu tenho muito amor para te dar aqui, ó. Recebe aí. E pode ser que aquela pessoa, ela fique combatendo a tua semente de amor com a semente de ódio, e amor e é semente de ódio. Só que o amor tudo pode, tudo supera, tudo suporta. O ódio não, a raiva não, a mágoa não. Você quer um exemplo rápido? Trânsito. Trânsito é maravilhoso. Por mais que seja você a pessoa que estiver fazendo alguma coisa errada, alguém passa, ou fecha, ou faz alguma coisa, e você já pega aquela semente da raiva que talvez já está em você, e você já pega aquela semente da raiva. Alguém lá na frente faz assim para você, ó: desculpa, perdão. Provavelmente você vai falar: perdão, caramba! Não consegue, irmão. Não dá conta. Não tem raiva
que seja capaz de superar um pedido de perdão. Não, mas eu não estava errado, quem estava errado era ele. Joga amor ali para você ver. Primeiro, para você ter semente do amor, você tem que enterrar qualquer sentimento que deram para você e que isso produziu, e os frutos disso têm sido um empecilho para a sua vida. Rapaz, o sentimento que eu tenho, eu lembro de uma vez, eu tinha discutido com uma pessoa na igreja. Não era pastor ainda, eu era obreiro, e eu acho que eu era ainda líder dos jovens. E teve um rapaz no meio dos jovens que trouxe uma questão e tal, e de certa maneira, falar desnecessária a questão que ele trouxe, mas ele trouxe, e a gente acabou discutindo. Acabamos discutindo e tal, e eu acho que foi isso numa quarta-feira, e eu lembro que eu acho que eu fiquei até na sexta-feira, no domingo, sem conversar com ele. Passava por mim, eu não olhava nem na cara. Só que domingo era ceia. E o pastor já estava ministrando a ceia, e eu já tinha servido a ceia na igreja. Estou falando de verdade. Eu já tinha servido a ceia, porque eu era o obreiro, então estava no meio de todos os obreiros. Tinha servido a ceia, e o pastor então ele estava orando, e teve um momento que, eu não sei porquê, na verdade eu sei. Ele falou assim, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, a Bíblia diz que você tem que deixar a tua oferta no altar, se acertar com o teu irmão, e depois você vir e ofertar. Eu estava na frente do altar, de olho fechado. Eu abri o olho, ele estava lá na porta da igreja. O pastor não tinha ministrado a ceia ainda, ele estava orando. Eu saí lá da frente, fui lá na onde ele estava. Falei, irmão, quem estava errado era ele. Mas eu falei, irmão, você me desculpe, você me perdoa. Ele estava orando também, falou, não, irmão, não, que isso? Não, está perdoado, você que me perdoa. Eu falei, não, então você me perdoa, eu te perdoa, estamos todo mundo perdoado, vamos tomar ceia. E foi uma ceia muito boa. Mas poderia não ser, poderia, ao invés de ser o corpo de Cristo, ser o corpo de Barrabás, sei lá. Comer aquele pão com a raiva do irmão que estava ali na porta. Comer aquele pão com ódio do irmão que estava ali na porta. E o que é pior é ter a condição das coisas darem certo e não dar certo. E eu ainda falar, foi por causa daquele infeliz lá, aquele cara lá, aquele que... E não olhar para mim mesmo e falar, mas... eu deixei. Eu deixei. Deixa eu pegar um versículo aqui rapidinho. Esse eu não preparei, mas não vai demorar para me pegar ele aqui para você não. Abra a sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 12. Falei que não ia ser difícil pegar. Está até aberta a minha aqui. Hebreus capítulo 12. Quem já encontrou, diga amém. E aí nós vamos orar, tá bom? Hebreus capítulo 12, versículo também ao 12. Aqui no texto da minha Bíblia aqui, que é a mesma de vocês agora, está dizendo assim, exortação à santidade e vários outros preceitos.
Então, para que a gente possa colher o fruto da santidade, da santificação, a gente precisa enterrar qualquer semente que a gente possa estar alimentando ou plantamos para ela dar fruto, seja da raiva, da mágoa ou qualquer outro tipo de coisa. Ele diz assim, ó, a partir do versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja o quê? Sarado. Olha a dificuldade na própria palavra. Você vai entender isso quando você pega a semente que plantaram em você a respeito de alguém, e você vai olhar a pessoa e falar assim: é verdade que eu já não gostava muito dele, você falando isso agora que eu não gosto mesmo. Pronto, desviou completamente. Eu não ia um pouquinho com a cara dele, agora você falando, eu não vou muito. Eu desconfiava, agora você falando, eu tenho certeza. Eu tinha raiva, mas você falando, agora eu tenho ódio. E a palavra de Deus, ela fala: olha, tornai a levantar as mãos cansadas. Tenta de novo. O que o Davi, nós começamos lá, e ele pede para o Senhor: Senhor, faz-nos prosperar mais uma vez. Faz dar certo de novo. Tenta de novo. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés. Vamos lá no 14. Ele fala assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí a gente espera ver o Senhor na glória, mas eu preciso ver Deus em você, porque se eu não seguir a paz e não seguir a santificação, e claro, isso não vai me dar a condição de ver Deus, o que eu estou vendo em você? O que eu estou enxergando em você? Ah não, aquele ali é o capeta, é o Satanás, é o demônio. Eu não vou ver outra coisa, eu não vou enxergar outra coisa. E aí o ponto que eu queria é esse aqui, ó: tendo o cuidado que ninguém se prive do quê? Da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então, entenda isso: aquilo que eu estou colhendo da semente da mágoa, da raiva, do ódio, vai contaminar outras pessoas. E o que é interessante, não vai contaminar outras pessoas, às vezes, a respeito da mesma pessoa que eu, mas vai contaminá-los da seguinte maneira: meu pai tem raiva do meu tio, eu posso ter raiva do meu primo. Se o meu pai me chamar a atenção por causa do meu primo, eu vou falar para o meu pai que é filho do homem que ele não gosta. Então,
A raiz de amargura brotou e contaminou outro. Você tem raiva da mesma pessoa? Não. Do meu tio eu até gosto. Quem não gosta dele é meu pai. Eu não vou com a cara do meu primo. É um exemplo? Sim, mas é verdade. Às vezes não é total de fato em família, mas às vezes é familiares e pode acontecer. Então pega essa semente ou essa árvore, seja ela qual for, amaldiçoa ela hoje. E se ainda é uma semente que está na tua mão, não, pastor, não foi plantada ainda não, mas está aqui, ó, pronto para jogar numa terra boa que produz a 30, 60 e a 100. Então pega essa semente hoje e enterra. Enterra. E ainda que chorando, se é um sentimento de mágoa, se é um alimento, uma alimentação de iniquidade, de pecado ou qualquer coisa, enterra hoje essa semente. E no nome do Senhor Jesus você venha colher. Amém, irmãos? Enterra hoje. Ai, pastor, está lá fulano, mas não vou com a cara do fulano. Está lá Bertano, mas não vou com a cara de Bertano. Está Cicrano, mas não vou com a cara. Irmão, para com isso. Você vai ver que esse time vai aumentar cada dia mais. Você não vai com a cara de mais gente. Você não vai gostar de mais gente. Você vai odiar mais gente. Você vai detestar mais gente. Por quê, pastor? Porque o fruto que está germinando em você não é amor, é outro fruto. É um fruto contrário. Que era aquele que deveria ter sido enterrado e não foi. Coloca no teu coração essa palavra. No nome de Jesus.